Meu telefone, eu coloco meu fone, ouvindo o que tu tocaste. Me jogo na vibe, cada entrevista é show, ninguém consegue superar. Os caras são demais, só eles pra animar. O YouTube que se prepare, tá chegando o tsunami, com melhor podcasts, abalando a quebrada. As entrevistas são tops, a galera tá viciada. Se você ainda não viu, não perde mais tempo, dá play. Cutucaste, o melhor podcast de entrevistas no YouTube. Tá bombando, é só alegria, risada garantida, diversão sem fim. Cutucaste, o trem mais divertido de ouvir. Meu telefone, eu coloco meu fone, ouvindo o que tu tocaste. Me jogo na vibe, cada entrevista é show, ninguém consegue superar. Os caras são demais, só eles pra animar. O YouTube que se prepare, tá chegando o tsunami, com melhor podcasts, abalando a quebrada. As entrevistas são tops, a galera tá viciada. Se você ainda não viu, não perde mais tempo, dá play. Cutucaste, o melhor podcast de entrevistas no YouTube. Tá bombando, é só alegria, risada garantida, diversão sem fim. Cutucaste, o trem mais divertido de ouvir. Meu telefone, eu coloco meu fone, ouvindo o que tu tocaste. Me jogo na vibe, cada entrevista é show, ninguém consegue superar. Os caras são demais, só eles pra animar. O YouTube que se prepare, tá chegando o tsunami, com melhor podcasts, abalando a quebrada. As entrevistas são tops, a galera tá viciada. Se você ainda não viu, não perde mais tempo, dá play. Cutucaste, o melhor podcast de entrevistas no YouTube. Tá bombando, é só alegria, risada garantida, diversão sem fim. Cutucaste, o trem mais divertido de ouvir. Olá, 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 meus amigos. Começando mais um CutoCast. A gente daqui, você daí. E você, sim, você é importante. Por quê? Porque você, meu amigo, minha amiga, vai clicar no like, vai clicar no compartilhar
e, claro, o mais importante, se inscrever no canal. Isso é muito importante porque muita gente assiste e não se inscreve. Então, não seja um bocó. Se inscreva agora, tá bom? Agora. E compartilha no grupo dos amigos, no WhatsApp e no Telegram. Estamos aqui com mais um CutoCast, mais uma semana. Quer saber da agenda? Redes sociais. Instagram, @CutoCast. Vai lá, tem a agenda da semana, agenda imperdível. Todas as informações por lá. Tem TikTok, Kawaii, YouTube Shorts, Facebook, estamos em tudo, certo? A gente vai mandar reabrir o Orkut só para poder entrar de novo também lá. MSN, ICQ e todos esses aí das antigas, certo? Bate-papo do UOL, todos. Estamos aí, mais um CutoCast, eu sou o Rodrigo Bolonha e no seu, no nosso quê? Sim, aqui, CutoCast. E hoje, a nossa cutucada do dia será ela, a escritora. Que mulher. Eu nunca entrevistei uma escritora, cara. Mesmo porque é um bate-papo e não é entrevista. Cris Mello! E aí, Cris, chega mais pertinho do microfone, fica à vontade, chega aqui mais perto. Coloca a sua cadeira aí à vontade, tá na sua casa. Obrigada. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. É sempre bom ter um espaço para falar do que eu mais amo no mundo, que é escrever livros. Escrever. Você acha que o número de escritores com o digital, a era do digital, ele aumentou, diminuiu ou continuou no mesmo número, assim? Dá aí uma perspectiva mental sua, vai. Não, aumentou. Aumentou? Certamente. Acho que as pessoas hoje veem a possibilidade de publicar um livro como uma coisa mais real. Ah, Publicar digitalmente, hoje, com os autores independentes, aumentou. Existe uma fatia do mercado que é só deles, né? Dos autores independentes que se autopublicam digitalmente. Então, isso tornou mais alcançável do que antigamente, quando você dependia só das editoras tradicionais, né? É verdade, é isso que justamente eu ia perguntar. A dificuldade antes tinha que ter uma aprovação, provar que vai vender, provar que tem nome e tal, né? Sim. Você chegou a pegar essa época também, essa dificuldade? Sim, eu nunca lancei nada independente. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu nem sabia o que fazer com ele. Quando eu escrevi, eu nem imaginava em publicar, sendo bem honesta com você. Não imaginava mesmo. Não era um sonho que eu tinha, publicar um livro. E aí, depois que o livro ficou pronto, eu me vi sem saber o que fazer com ele. Eu não conhecia as editoras, a maioria não recebia Isso original. comecinho da carreira, Bem etc. no comecinho, meu primeiro livro mesmo, primeiro livro escrito. Eu não sabia o que fazer com ele, e aí eu fui conhecendo o mercado. Eu fui conhecer o mercado depois de já ter escrito meu primeiro livro. E Legal. aí que eu fui entender como é que funcionava, descobri que algumas editoras cobravam para publicar, uma coisa que eu não sabia. Descobri que você tinha que preencher. Antigamente a gente imprimia nosso livro, mandava pelo correio para a editora, aguardava lá 4 meses para depois receber uma carta. Como é em que casa. chama? Tem um nome, né? A primeira versão tem um nome específico, não é? O manuscrito. É, manuscrito, né? O manuscrito. Então era tudo muito diferente do que é hoje. Não tinha Amazon, não tinha possibilidade de autopublicação. O número de editoras pequenas também era menor. Então, era tudo mais difícil do que é hoje, com certeza. Eu nunca pensei nisso, mas eu posso começar a escrever um livro hoje, terminar daqui 2 dias e botar na Amazon Com certeza. para vender. Pode. E, de repente, você encontra um público lá e vai fazendo a sua rede de leitores. E as coisas, elas viralizam, né? Tem vários casos aí de escritoras que fizeram obras diferenciadas, diferentes, e você mesmo vende bastante, né? Tem o Wattpad também. Eu também nunca usei, não era uma ferramenta disponível no começo. E depois eu já tinha uma carreira, né, com as editoras tradicionais, então eu nunca fui. Precisou, né? Nunca fui. Mas é uma comunidade mesmo, ativa. Eles se leem, se indicam. Eu conheço, inclusive, escritoras que não querem publicar por editora, querem continuar sendo independente, gostam desse controle, né, na carreira. Porque quando você vai para uma editora tradicional... é monetizável o trabalho, né? Exato. E o controle está com você, se você é independente. Se você é parte de uma editora, seu trabalho vai até um momento, né? Dali para frente é com a editora. Eu que trabalho como DJ, produtor musical, o caminho foi o mesmo também. Está sendo o mesmo, né? Claro que você lançar numa Sony, numa Warner, para o artista, seja DJ ou banda, ou cantor também é bom, mas o independente tem um mega espaço. Sim.
É a mesma E coisa. o controle maior. Eu acho que é isso que algumas pessoas não conseguem abrir mão depois, indo para uma editora tradicional. Porque você perde o controle de uma grande parte do trabalho, né? Não está mais na sua mão. E para mim já é o ideal, porque eu nunca fui independente, eu não tenho essa experiência. Então, eu gosto de ter a ajuda da editora na divulgação, no Esse aqui foi gráfico. lançado pela... Ediouro, é um selo da Ediouro, Livros da Alice. É um selo criado para literatura jovem adulta, que é uma literatura de entretenimento, para fomentar leitores. Chama de cima aí, Gustavão, pra mostrar aqui, ó. Coisa bonita, ó. Lindo mesmo, viu? Que bonito. Vamos mostrar aqui atrás também, né? É. E eu fui o primeiro a ganhar? Como é que é a história? Não tem. Esse marcador aqui é novidade, viu? Ah, A aqui, editora ó. me mandou esse final de semana, tá lindo, eu não tinha Mandou visto. algumas unidades. Mandou um bloquinho lá pra casa, ninguém viu ainda, tá Ó, vendo agora. que legal, muito legal. Fez um kit aqui pra gente do Sim. CultoCast. Vamos colocar nas redes sociais aí também, né? A Cris autografando, né, Cris? Os Sim. bastidores aqui, as fotos da gente aqui no estúdio também. Quantos anos já na luta, na batalha como escritora? 12 anos. 12 anos da minha primeira publicação. Incrivelmente, o meu primeiro livro publicado foi o primeiro livro que eu escrevi. Na época, ele foi aceito por uma editora pequenininha, mas teve uma performance muito bacana. E aí, na verdade, o cenário naquela época estava assim, né? As editoras pequenas estavam Pode publicando... tirar de cima, Gustavo. Você tá de cima aí? Ah, já tirou? Ah, desculpa, Cris. Imagina. Continua. Publicando autores nacionais. E era uma cena que vinha crescendo. E acredito que, com isso, a gente chamou a atenção das editoras maiores e tradicionais. Então, nesse ponto, muita gente que eu conheço, né, que está aí até hoje, foi nesse momento que a gente começou a chamar a atenção e ganhar espaço nas editoras Sim. tradicionais. Muito bem. E por que a escolha pelos romances aí? Romance, né? Sua especialidade. Você é uma mulher romântica. Engraçado isso. Você não é. Conta mais esse seu lado. Então, eu nunca fui... Acho que se você conversasse com os meus amigos ou a minha família há 12 anos, acho que romântica não seria um adjetivo que eles utilizariam para mim, não. Aham. Quando eu fui escrever o primeiro livro, eu tinha voltado a ler ficção, porque eu sou muito estudiosa, eu amo estudar, e eu passei muito tempo da minha vida lendo coisas acadêmicas, porque a faculdade exigia, ou após, enfim. E eu estava voltando para esse mundo maravilhoso do entretenimento, que é uma delícia, fez parte da minha vida toda. E comecei a ler vários romances, e eu percebi que, na época, estava muito em alta fantasia. Era a época do Crepúsculo, do Halo, de alguns livros com semideuses, enfim. E aí eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, eu falei, vou tentar escrever um livro. Morou lá? Não, eu viajei mesmo, passei um mês lá. E aí tava com aquela memória de viagem fresquinha na cabeça. E eu tava numa crise existencial imensa. Eu tinha casado, tinha tido a minha primeira filha, tinha acessado um concurso público. E aí me deu aquela sensação de, gente, é esperar a morte chegar agora. É isso aí, minha vida tá decidida. Às vezes a gente tem essas coisas na cabeça, né? E isso me sufocou mesmo. Então, eu acho que foi escrever um livro por um desafogo mesmo. Falei, vou escrever uma história de amor sobrenatural, mas entre duas pessoas comuns, entre dois seres humanos. Que eu acho que o amor está tão desacreditado que a gente está tendo que chamar seres sobrenaturais para vender a história. Então, não foi uma coisa planejada, eu nem imaginava Parece publicar. que hoje é uma coisa old school, sei lá, né? Então, Parece que sinto ficou que... demodê. Sabe o que é demodê, Gustavo? Aqui Já tem viu essa essa palavra, hein, que é de 1800. Ó, tá vendo? Demodê. Mas é legal resgatar as palavras do passado. Sim, que aí demodê. a juventude fala, nossa, mas eu nunca ouvi essa, é nova? Né? Bem nova. Eu acho que o amor, ele é um ponto delicado para o ser humano, porque ele deixa a gente vulnerável. E ninguém gosta de se sentir vulnerável. Então, é um assunto delicado para algumas pessoas, mas a verdade é que o amor, ele é parte do humano, assim como todas as outras coisas. Sim, né? sim. Renegar isso é renegar uma parte sua, como todas as outras. Então, eu não planejei me tornar uma escritora romântica, mas o gênero me escolheu. E os meus livros falam muito de amor, falam de outras coisas também. E eu acho que quando eu dou um amor para o personagem, eu aumento o preço das escolhas dele. Porque quando você é sozinho, você não
precisa ter tanto medo das suas escolhas, porque afeta só você. Então, se alguém tiver que pagar o preço, tudo bem, eu pago. Agora, quando você ama alguém, seja romanticamente, um amor de familiar, de amigo, e aquela decisão não afeta só a sua vida, afeta o outro, você já pensa 2 vezes. Então, o amor, ele Sim. aumenta o preço das coisas. E é por isso que ele tem que estar nas histórias. Porque ele é importante. Por isso que não pode morrer, a gente tem que continuar falando dele, Sim. falando e refalando e relembrando, né? Porque não pode morrer, né? As coisas... eu sinto que às vezes as coisas, só saindo um pouquinho do tema, né? Imagina. Parece que estão um pouco mais superficiais, né? E o superficial acaba abafando um pouco esses sentimentos que você acabou de explanar. E eu acho que, no fundo, o ser humano deseja tanto amar e ser amado, que ele não quer ter contato com isso e não ter na sua vida, sabe? Só que a gente também não pode achar que o mundo inteiro é triste só porque, de repente, você ainda não viveu essa experiência. O mundo é muito vasto, muito grande, né? Tem muita história acontecendo agora, nesse exato momento. Opa! Então, eu adoro quando eu escuto assim, gente, isso só acontece livre. Eu falo, será? Será que só acontece livre ou só não aconteceu com Cada você podcast, ainda? cada episódio de um podcast é uma nova história. Com certeza. De um novo capítulo. Exato. É muita gente nesse mundo. Não dá para dizer o que é possível ou não, né? Sim, com certeza. Com certeza. Somos ilimitados, né? Exato. Ô, Cris, sobre a evolução das coisas, a tua evolução pessoal, a tua evolução como escritora, como é que você poderia, assim, dar um resumo, assim, sintetizada pra gente? Do começo até agora, você acha que o sentimento é o mesmo? Ele foi evoluindo? Como é que você foi amadurecendo nesse lado de criação, né? Porque é criação e inspiração, né? Sim. Eu comecei muito no instinto. Vou ser honesta que o meu primeiro livro, eu tinha um computador e um sonho, como dizem hoje em dia. Eu não sabia muito o que eu estava fazendo, sabe? Foi muito instintivo em mim. Eu tenho uma bagagem, né, de conhecimento do nosso idioma, gramática e tal, de construção de texto. Fiz letras, então Legal. sabia o que estava fazendo, mas não entendia nada de estruturação de livro, Eu não imaginava que aquilo ia ser lido, tanto é que quando eu publiquei meu primeiro livro, a sensação que eu tinha é que tinham jogado o meu diário na internet, sabe? Me senti muito exposta, às vezes invadida, a minha relação com o livro era muito pessoal. Então... Era um filho. Era muito visceral mesmo. Então, hoje, não é que não eu sinto menos, porque se tem uma característica forte na minha voz, né, dentro desse mercado, é que eu sou uma escritora que trata as coisas com muito sentimento e eu sou intimista. Você vai ter a impressão que está lendo os meus segredos e é assim em todos os livros. Mas hoje eu sou mais profissional, né? Eu entendo o que vai acontecer com aquele texto. Eu entendo que outras pessoas vão ler. Eu fui estudar outras coisas para me tornar uma escritora melhor. Então, amadurecimento não só na escrita, mas com um convívio no ato de publicar um livro, né? Que você tem que aprender muitas coisas. Não é fácil nem sempre. Eu ia até falar para você, de repente, soltar algumas dicas aí para quem é escritor iniciante. Quais são os principais itens a serem atentados, assim? Que a pessoa quer fazer um livro, ela quer terminar pelo menos o primeiro livro, que acho que a melhor experiência é fazendo, né? Claro. Mas o que eu preciso mais me preocupar? A primeira coisa, eu sempre pego no pé, porque hoje no mundo da autopublicação, foi exatamente o que você disse. Você terminou de construir um livro, você pode ir lá e deixar ele público. Mas... você tem que levar muito a sério isso, e quanto mais sério você levar, mais chance de você ser bem-sucedido. Então, você vai escrever um livro, você tem que gostar do seu idioma, você tem que ser curioso, você tem que entender. Não dá para ser escritor e não gostar de língua portuguesa. Não tem condição. Eu já escutei isso, que eu não gosto muito de língua portuguesa. Eu gostava mais de português do que matemática no colégio. Eu também, até hoje. Eu gostava mais de matemática era o português. calcanhar de Aquiles. Cara, eu acho que uma das poucas pessoas gostava daquele negócio de análise sintática. Análise sintática. Né? Sim. Entender o que é um verbo, um substantivo, um adjetivo. Né? Se você não conhecer... Eu sempre brinco que se você não conhecer a regra, você não pode subvertê-la.
Então, assim, existem várias cartilhas de como escrever um livro. Tem a jornada do escritor. Tem um monte de bíblia aí que ensina como escrever um livro. Eu sou obrigada a seguir todos aqueles 12 passos em todos os meus livros? Não. Mas eu tenho que conhecer. Porque tudo tem que ser intencional. Exato. Né? O meu professor... não vou lembrar o nome dele, eu sou péssima com nomes. Ele fala... isso foi no curso de escrita criativa. Maravilhoso. Ele fala, se o personagem vai morrer de tuberculose na página 50, na página 5 ele tem que ao menos tossir. Então, tudo tem que ser intencional. Você tem que saber para onde está indo, você tem que carregar o leitor com você. Então... Senão ficam pontas soltas, como dizem. Fica solto, né? Exatamente. Você não pode colocar o nome de alguém. É como um roteiro de uma série, de um filme. Fica... Exatamente. Mas a série tem o visual que te ajuda. Às vezes eu consumo muito audiovisual também. E às vezes eu vejo uma cena que se resolve assim, em 30 segundos. Fica raso, né? Caramba, eu precisaria de um capítulo para justificar isso. No livro não tem como uma pessoa entrar num lugar e sair, por exemplo, com uma outra roupa. Porque isso é furo. Se você tá bebendo, o personagem tá bebendo água, erro, né? E aí tá limpando uma mancha de vinho, isso tira a atenção. E diz que no final fica bêbado de cerveja. Exato. Não dá, e tudo tem que ter intenção. Então, a dica é, domine seu idioma, porque quanto mais ferramentas você tiver, mais rico o seu texto vai ser. Leve a sério. Não importa o motivo que te faz querer escrever, pode ser qualquer um, pode ser por um desabafo, pode ser por amor, pode ser por loucura, mas leve a sério, porque quando a pessoa vai te ler, ela te dá o que ela tem de mais caro na vida dela, que é tempo. Opa, com certeza. Então, respeita esse tempo que a pessoa vai gastar te lendo, sabe? E depois, relaxa, porque a síndrome do impostor bate, você acha que não faz nada direito, que ninguém vai gostar daquilo, e também tem certeza que você fez o seu melhor e entrega. E eu fui um apresentador preguiçoso, sabe por quê? Porque eu deveria ter lido seu livro antes de você vir aqui no programa, mas pelo menos eu estou sendo sincero. Sim, lógico. E disse que não tive tempo, mas agora, com o físico, muito mais legal. Sim, né? a experiência muito mais completa. legal. É esse livro que tem ligação com a colônia portuguesa, Sim, né? com a coroa portuguesa. Fale mais, diga mais. Esse livro ele começa em 27 de novembro de 1807, que é o dia que eles partem de Portugal para o Brasil. Na verdade, eles não partem, eles fogem. E o livro começa exatamente Isso eu não sabia. assim. O livro começa exatamente assim. Não é contado assim, né, nas escolas, né? Não. O dicionário aponta partir e fugir como possíveis sinônimos, mas acredite, não são. Porque partir é uma coisa, É fugir real é outra. mesmo? Esse comecinho é. Não, sobre o fugir? No dicionário? Sim. Não, o fugir da história é real ou você Eles modificou? fugiram, não, eles precisaram fugir porque Portugal já vinha num esquema de ficar balanceando os interesses da Inglaterra, que eles dependiam, com os interesses do Bonaparte. Depois eu te explico o que é isso aí. Então, eles já vinham, olha, o Bonaparte queria fecha o porto para a Inglaterra, porque a gente está dominando e não sei o quê. E ele, não, tudo bem, Bonaparte, eu vou fechar. E a Inglaterra vinha, olha, não pode fechar o porto. Não, não vou fechar. Então, quando o Bonaparte finalmente chegou para invadir Portugal, essa ideia já tinha surgido há um tempo atrás. Falaram, olha só, um país só perde o seu domínio se capturarem o rei. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a coroa portuguesa e vamos mandar para o Brasil. Vamos instituir o Brasil como capital do Reino de Portugal e Algarves. E, enquanto vocês estiverem a salvo, Portugal estará também. Tá. Então, Dom João, de um dia para o outro, tomou essa decisão, falou, junta tudo e vamos embora. Foi exatamente isso. A Inglaterra falou, eu dou a escolta, ajudo vocês a chegarem no Brasil, e a gente segura o Bonaparte aqui. E eles ficaram 13 anos no Brasil. Por 13 anos, o Brasil foi capital de Portugal. Saiu desse status de colônia e passou a capital do reino. E o livro começa exatamente aí. Eu não sei se eu li certo, mas parece que eles executaram tentativas antes de conseguir, né? Acho que não conseguiram vir direto na primeira, né? Eu não sei, não sei. Eles conseguiram vir, mas o navio, o principal, ele se longe, perdeu, né? Ele se perdeu. Inclusive, eu falo desse detalhe no livro também, que eles decidiram colocar... Vai dar spoiler. Não, isso aí tá na história. Tá suave, O Dom João, Pedro e Miguel
E a Maria, que na época a rainha ainda estava viva, né? O Dom João, ele era príncipe regente, a rainha de Portugal era Maria. Todos eles na mesma embarcação. Então, quando a embarcação some, fala, gente, a linha sucessória todinha desapareceu. Mas depois eles se reencontram, eles só saem do comboio, vamos dizer assim. E dá tudo certo, eles chegam em Salvador, depois de meses, né? Acho que 4 meses, se eu não me engano. Eles chegam em Salvador, né? Aos cacos. Mas chegam, e aí depois passam um tempo em Salvador e vêm para o Rio de Janeiro, que é a capital. Descobriram lá a cultura dos índios. A gente já vinha sendo dizimado há muitos anos, né? Quando isso aconteceu. Porque de 1500 a 1807, Portugal só explorou. Né? Aqui não era expansão de território, aqui era colônia exploratória mesmo. Então, quando eles chegam aqui, eles encontram um lugar que não estava preparado para recebê-los, com certeza. Não tinha residência, não tinha nada. Né? Dom João começou a mandar construir Não as tinha um coisas. hotel 5 Não estrelas. tinha. E aí a gente cai na Quinta da Boa Vista, que é o cenário principal do livro, porque a Quinta da Boa Vista era a melhor residência do Rio de Janeiro e pertencia a um traficante de escravizados. E esse traficante sabia que em algum momento essa residência seria tomada dele, porque era isso que a coroa fazia. Olha, eu quero essa residência aqui, né? Depois eu te pago. Emprestado. Assim, depois eu te pago e vamos... Quando der, né? Pertence à coroa agora. Só que o Elias, que era o traficante de escravizados, ele não era besta. Ele sabia que isso ia acontecer, então ele se antecipa. Ele chega, né, ao Dom João e diz, olha só, eu ofereço a minha casa para ser o palácio da coroa portuguesa. Isso tudo é real. Legal. Baseado nessa realidade, eu dei uma filha para o Elias, uma filha que ele nunca teve, e dele e de uma escravizada, que ele vendeu no dia seguinte após o nascimento dela. Então, ele pega a filha para ele, vende a mãe e cria essa menina aos moldes da corte. Muito bem. Tá tudo certinho aí, Gustavo? Tá gravando aí, beleza? Beleza, tudo bacana. Então tá. Cris, uma pergunta dentro e fora do tema. Quais são hoje, assim, as grandes dificuldades aí para ser escritor? É financeiro? Assim, colocar novas ideias, de repente você querer inovar num livro novo? O que mais te deixa feliz? O que mais te irrita, assim, nessa área? Sempre tem coisas. Né? Sim. Bom, tem 2 felicidades do meu ofício. O principal é escrever, que esse é a grande razão de eu estar nessa até hoje. Nada substitui o que escrever significa na minha vida. E tem o segundo prazer, que é o publicar livros, que é quando você pega essa história e compartilha com as pessoas e ela ganha novos significados, enfim, ganha o mundo. As dificuldades, elas são diversas. Primeiro, porque faz parte do mercado de cultura num país que tem economia frágil, incentivos frágeis. Então, é um mercado que oscila muito, né? O país não incentiva, né, a leitura. Quando tem umas campanhas, tá, mas muito fraco e leve, né? E tem essa outra questão, que é uma questão de educação, né? É uma questão mais da área da educação, que a gente não tem muito incentivos à leitura. Eu vivo os 2 mundos e eu participo de eventos em que pessoas leem 50 livros, 30 livros, 90 livros no ano, e conheço gente que não lê nenhum há 10 anos. Então, é muito discrepante. A gente tem uma comunidade de leitores ativa, forte, interessada, engajada. Eu concordo, é assim mesmo. É assim mesmo. Mas a gente tem também grande parte da população que não tem o menor interesse em livros. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque são esses adultos que educam as crianças. E sem o exemplo da leitura, fica muito mais difícil você educar uma criança a gostar de ler. E, na verdade, a gente não perde o leitor na infância, porque na infância eles ainda têm o hábito de alguém contar historinha, eles têm contato com livro. Pode ver, às vezes, a mãe compra livro para a criança, mas quando ele vira adolescente é a questão. Né? O jovem adulto deixa de ler, porque ele começa a pensar nas provas, ele começa a trabalhar, ele começa a ter outras coisas e o entretenimento da leitura se perde. E é por isso que é tão importante a literatura jovem adulta, porque é onde a gente perde o leitor. Você sabe que eu sou um colecionador de miniaturas e coisas assim, sei lá, brindes de McDonald's, mini carrinhos, coisas que eu gosto. Para limpar é um problema em casa, viu? E
Até quando eu vi os 4 livrinhos aí do McDonald's, que é do Maurício de Souza, Sim. comprei na hora. Porque essas coisas... E às vezes, assim, para as crianças, esses mini livros em formato de, entre aspas, brinquedos, Sim. podem ser incentivadores para um bom leitor, né? Eu sempre falo para as minhas amigas que o maior erro que elas podem cometer com as crianças é colocar os livros em cima e os brinquedos embaixo na prateleira. Porque você coloca desde pequeno como o livro uma coisa inacessível. Não coloca a mão, vai rasgar. Não. Os livros para as crianças, eles precisam estar misturados aos brinquedos. A criança tem que ter acesso ao livro assim como ela tem a bola. Deixa mexer, rasgou, passa um durex. A criança tem que ter intimidade com o livro. E quanto mais você incentivar a leitura na infância, mais essa criança vai se sentir próxima, vai ver que é divertido. Ler é divertido. Eu, graças a Deus, tenho filhas leitoras. Tem que ser, né? E ela lê livro, elas gargalham lendo o livro. Ou então ela vem e fala, mãe, coloca a mão no meu coração. Coração acelerado, porque tá lendo uma cena de ação. Então o livro Que orgulho, é legal. hein? Que orgulho da mãe, hein? Que orgulho, né? É divertido, é bacana. Só alegria. Tem que parar com essa coisa de ler chato. Se você acha ler chato, é que de repente você não achou o livro certo ainda. Porque ler não é chato, ler é muito legal. Aliás, suas filhas falarem esse tipo de comentário é um dos maiores alegrias da tua vida, né? É ou não é? Eu me sinto realizada. A mais novinha está bem naquela fase de transição, saindo do infantil para o infanto-juvenil, que é uma fase difícil, assim, porque ele está saindo dos livros de imagem para livros com mais páginas escritas, né? Foi assim com a minha filha mais velha. Mas eu insisto. E ela tem um exemplo muito forte em casa, porque ela vê eu e a irmã se divertindo muito lendo. Então, a gente ensina pelo exemplo, né? Não adianta a gente falar assim, ai, meu filho não lê, meu filho não lê. Tá, quando foi a última vez que você leu? Na frente dele. Como é que ele vai achar que é legal se não é um hábito na mãe, no pai? É muito mais difícil. Pode ser que aconteça. Tem gente que descobre a leitura na escola e vai. Mas aí são as exceções, né? Cris, como que é... Eu não tenho experiência nenhuma, né, nessa área. Não sou escritor. Quem sabe um dia, né? Diz que todos nós somos, só que alguns escrevem, outros não. E outros não sabem que tem esse talento ainda. Né? Todos nós temos histórias para contar. Com certeza. Só que do podcast já teria quase 3 Pode aninhos fazer aí um livro de relatos. de relatos, né? Já sairiam diversos episódios, né? Sim. Como que é essa relação, assim, com a tua editora? Hoje, você recebe outras propostas? Tudo que você manda é aprovado? Não é? Como que é, assim, essa proximidade, essas conversas? Vocês fazem reuniões? Como é que funciona? Bom, eu tenho a felicidade de hoje estar com a editora que me... Ediouro, né? E a Ediouro, a pessoa na Ediouro que edita os meus livros, que contrata os meus livros, que trabalha comigo nos livros, é a Mariana Rollier. E ela foi a minha editora na Rocco. Foi ela que comprou os meus livros para a editora Rocco. Então, a gente tem, assim, 8 anos juntas. Eu falo para ela que, sei lá, 80% dos meus livros tem a mão dela. Legal. A gente tem uma parceria de verdade. Mariana Bacana. é uma editora que, se eu falar assim, Mariana, tô com uma ideia maluca aqui, queria muito conversar. Ela fala, me conta, o que é? Ou então, coloquei lá no Stories, nossa, tô resgatando um livro que comecei... Isso é muito importante, porque o artista tem que ser ouvido, né? É tudo que um artista quer. É tudo que um artista quer, ser ouvido. E aí eu coloquei no Stories assim, resgatei um livro que comecei há 7 anos. Engraçado que eu tive que ir em 1800 e voltar para achar um destino para ele. Aí ela veio conversar comigo, depois me conta o que é. Então, assim, a gente... Hoje uma viajante do tempo, né? É quase uma viajante do tempo. A gente está aqui no Estúdio do Futuro. Exatamente. É uma viajante do tempo. Eu vou e volto. Tem um livro que é uma distopia, que acontece no futuro, e agora tem um livro no passado. Então, eu tenho esse privilégio de ter uma relação muito próxima com a minha editora, de me sentir ouvida. Nunca tive uma ideia que ela assim falou, Cris, acho que não rola. Não, ela sempre me ajuda. E se a gente fizer assim, ajustar? Ela é uma grande parceira na hora do preparo do livro. Ela não interfere na minha escrita. Enquanto eu escrevo o livro é meu, eu escrevo sozinha. Eu mando para ela quando está pronto. E aí ela entra e ajuda, e melhora. E, Cris, e aqui, e ali, questiona, que é muito importante, que é o papel do
do editor, né? Questionar suas escolhas e você decidir se você banca elas ou não. Então, hoje eu tenho uma relação muito próxima com a Mariana Rollier. A editora tem a preferência das minhas obras. Quando você assina um contrato, você assina que você dá a preferência para eles. E isso quer dizer que todos os meus trabalhos, a partir de agora, serão apresentados primeiro para a Ediouro, para livros da Alice. Mas que, Caso não aprovado, se eles podem... rejeitem, aí eu posso ir para o mercado. Ah, legal. Super eu justo. acho justo também. Né? Eu gosto de relacionamentos longos, eu acho importante. Você ganha um olhar, assim, Sim, um confiança. segmento do seu trabalho. E eu vou falar uma coisa assim, às vezes o autor nacional ele é visto muito como uma aposta. Ah, vamos apostar nele. E aí, essa editora aposta, outra editora aposta, outra editora aposta. Você ter vários livros numa editora mostra também que você não é mais uma aposta, você é uma constante ali, né? Exato. Você criou um relacionamento longo, você vale a pena. Eu acho importante. Eu fiquei 8 anos. Eu não saí da Rocco, os meus contratos lá foram renovados, inclusive, por mais 7 anos. A gente tem um relacionamento positivo. Eu tenho 5 livros lá. Então, talvez em algum momento tenha Recebe outro. royalties. Recebo royalties. Né? Mas agora minha royalties parceria... mesmo? É royalties, é. De vendas, O escritor vendas, recebe pelo preço de capa do livro. Já os DJs recebem por plays. Olha só. Plays nas músicas. Então, E esse negócio do controle é bem importante que você falou, né? Porque, afinal, é um trabalho, né? Aplicado. trabalho. E todo trabalho deve ser, né? É um trabalho remunerado, longo, né? árduo, e não é porque é arte, porque assim, olha, são decisões que você toma na vida. Você pode viver com a sua arte livremente, mas a partir do momento que a sua arte virou um produto, é justo que você ganhe também. Exato. Cris, como que funciona a relação aí com os seus leitores? Você gosta de conversar, ouvir opiniões? Ou, sei lá, na rua, se já teve alguma situação diferente? Conta aí um pouco desse lado. Eu falo que existem vários tipos de leitores, né? Tem aquele que, assim, compra todos os meus livros, mas não é uma pessoa que é muito próxima na rede social, por exemplo. E aí, quando eu faço um lançamento, a pessoa está sempre lá para eu assinar o livro. Mas não tem muito contato nas redes sociais. Porque como os meus livros, assim, tem família que lê, a avó, a mãe e a filha, né? Então, tem uma mudança de geração aí também. Tá. E tenho leitores que são... Eu falo que é o leitor ideal, porque é aquele leitor que enxerga tudo que eu ponho no livro. Inclusive o subtexto, que é o mais importante, que é aquilo que está nas entrelinhas, que é aquilo que, enquanto eu estou te distraindo aqui com a história, eu estou te falando coisas importantes. Eu estou te distraindo para você chegar até o final, só para você me deixar contar tudo que eu tenho que contar, sabe? Então, eles enxergam tudo, as nuances. Eu falo que até a filosofia de botequim que tem nos meus livros, eles enxergam tudo. E esses leitores são apaixonados, a gente tem uma relação próxima. E publicar livro me ensinou isso, que a gente é feito de pedacinhos muito parecidos, sabe? Tem aquele leitor que chega com o livrinho na mão, que às vezes ele não fala nada, mas ele me olha como assim, a gente se conhece. Tem alguma coisa aqui na gente que é a mesma coisa, porque você escreveu minha vida, você escreveu um pensamento meu, você escreveu um parágrafo que me representa muito. Interessante isso. Então, a gente cria uma conexão. Eu até coloquei também nos stories essa semana uma garota que comprou meu livro no lançamento há 7 anos e não Qual leu. livro? O Sob 1 Milhão de Estrelas. E não leu. Aquele livro ficou ali na prateleira, ela foi lendo outros, e de repente ela pegou o livro para ler. Olha, esse livro está aqui há 7 anos. E ela se apaixonou pelo livro, veio falar comigo e ainda disse, nossa, eu levei 7 anos para favoritar esse livro. Então, literatura é um encontro quase mágico, sabe? Porque a gente se encontra dentro daquela história e a gente se conecta mesmo, de verdade. A gente entende, né? Porque a vida cada vez mais rápida, né? Mais eletrônica. Sim, com certeza. Né? E livro, ele é um entretenimento exigente. Ele exige solidão, né? Você não dá para ler um livro assim, No meio de uma batendo festa. Batendo papo, não dá, né? Ou no meio Pelo de um contrário, churrasco. né? Se você tá lendo, alguém vem falar com você, te incomoda, né? Então, te exige solidão, exige concentração. Livro, uma música, de repente, você atinge uma grande quantidade de gente ao mesmo tempo. Livro é 1 por 1, né? Eu falo para a editora que o meu trabalho começa só quando a pessoa abre o livro. Vender o livro não significa que eu comecei o meu trabalho, porque pode acontecer isso, a pessoa compra o livro e tem uma estante repleta lá, esperando para ser lida, e o livro fica perdido. Agora, quando a pessoa começa a ler,
Aí começa o meu trabalho. Aí que ela está me dando a chance de mostrar por que eu escrevi aquela história. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta mais técnica. Certo. O tamanho do livro influencia, o número de páginas, tem algum limite para isso, ou um limite seu? Você acha que um livro muito grande, ele assusta as pessoas, um fininho com menos volume vende mais? O que você pensa sobre isso? Sendo bem prática, tá? Livros muito grandes custam mais caro. Ah, tem isso também. Se Né? escrever um livro de 450, Os Harry 500 Potter, por páginas, exemplo, aí, né? ele não vai custar R$ 49,90, que é o que esse lançamento está custando. Ele vai Mesmo custar porque mais o caro. custo dele já Exato. sai mais... Porque o custo aumenta mesmo. E um livro muito fininho pode fazer o leitor pensar assim, mas é tão pequeno, eu vou ler em um dia. Putz, pode- é verdade, é. tem os dois lados, né? Então, eu acho que você pode ver que a maioria dos livros giram entre 280, 300 e alguma. Tem livros de 400 páginas, mas é difícil um livro de entretenimento, de literatura jovem adulta, passar de 400 páginas. E também vai ser muito difícil ele ter menos de 200. Então tem Eu tenho um esqueminha de escrita limítrofe. que os meus livros mais ou menos têm a mesma quantidade de páginas, mas nem é por conta disso. É porque, como eu sou fruto do mundo acadêmico, Sim. e o meu jeito de escrever, às vezes, difere um pouco de quem se formou na escrita criativa, eu vejo muito o livro como introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito. Eu não, O básico, eu enxergo muito a construção da escrita de uma forma de uma construção de um texto dissertativo. Então, eu divido o meu livro mais ou menos 100, 100, 100. Às vezes, uma parte... Esse tem 320, uma parte passou, outra parte diminuiu. Mas eu tento dividir assim. Eu já li livros sem conclusão. Já li. Sim, tem muito livro com final Péssimos. aberto. Eu não aceito também. Eu quero saber o final depois, eu quero o epílogo. Só se o cara quiser, fizer O 2. de escrever parte 1, parte 2. Talvez. Aí você já sabe. Sim. Se a pessoa já souber, Né? é legal. Agora, se você nem sabe que aquele livro faz parte de uma série, é um pouco frustrante. Mas tem muita gente que gosta, viu? De imaginar o fim. Não, eu acho que aconteceu isso. Eu sou um pouco avessa também. É como ver um filme sem ver o final, né? Eu falo, não, eu não quero imaginar, não. Me conta, o que aconteceu? É um caminho, muitos anos, né? A experiência faz com que hoje você tenha outra ótica, outra escrita para realizar as suas obras, né? A sua bagagem, né? Eu tenho uma voz que é o jeito de escrever. Eu falo que o que difere um escritor do outro? O que difere um escritor do outro? Né? Porque aqui ninguém está inventando a roda, vamos falar a verdade, né? Uhum. A gente não está fazendo nenhuma coisa que nunca foi O que feita. difere um podcast de outro? O que difere? A sua voz, o seu jeito de fazer. O que me torna O única cenário, os dentro desse mercado. convidados, né? A dinâmica. O que me torna única dentro desse mercado? O jeito que eu conto a história, o meu jeito de fazer. Então, pode ter um monte de romancista, mas o jeito que eu faço, só eu faço. Quando você encontra essa sua voz, eu acho que é mais fácil você cavar o seu espaço. Porque você pode aprimorar a técnica, você pode mudar o assunto, você pode expandir muitas coisas, mas você tem uma voz. Por exemplo, essa cartinha aqui, ó, que vem junto com o livro... Quer colocar aqui para a gente mostrar aqui na câmera? Lê o livro, agora abre a carta, só pode ler depois que terminar a leitura do livro. Ah, tá. Só pode abrir ela após a... Porque ela é um conteúdo expansivo. Tem a ver, está relacionada com a história. Aqui, Gustavão. Aqui, ó. Então... Beleza, pode tirar. E essa carta, ela é um exemplo muito clássico da minha experiência como escritora. Ela poderia estar dentro do livro. Eu poderia ter colocado ela depois do último capítulo. E tudo bem. Mas... Quando você escreve um livro já sabendo que ele vai ser publicado, eu pensei, não, eu vou mencionar a carta, mas eu não vou dizer o que estava escrito nela. Eu vou fazer essa carta à parte. Por quê? Porque essa carta, ela agrega valor também, ao produto. Né? É um diferencial Exatamente. também, né? Ela poderia estar escrita dentro do livro, seria a mesma carta, a mesma escrita, mas eu fazendo assim, eu agrego valor ao produto. Então, essa é a diferença que a experiência te traz, de você saber que você está escrevendo um livro que vai ser publicado, é a certeza. Né? Não é um livro que eu estou tentando, que eu acho, que eu quero ver se ele vai ficar bom. Não, esse livro vai ser publicado, ele vai ter leitores. Então, você começa a ter um olhar além do de escritora, né? Começa a pensar no negócio. Cris, você acha que os seus leitores,
Não sei se eu pergunto pra você ou num geral, mas talvez pra você. Eles se conectam com a sua história pelo jeito que você conta ou sempre é pela ineditismo da história em si mesmo? É pelo jeito que eu conto. Pelo jeito que eu conto. É a conexão que cria com o leitor. É o jeito que... Porque, na verdade, eu vejo o texto como uma intenção comunicativa. A gente comunica com uma intenção. Então, assim, quando eu estou escrevendo um texto, eu quero emocionar a pessoa nesse parágrafo. É quase uma manipulação de emoção, né? Sim. E, normalmente, o que eu sinto quando eu escrevo reverbera quando ela lê. Se ela estiver muito conectada com o meu texto, a gente... eu chorei muito nessa parte. Eu falo, eu chorei escrevendo também, é justo que você chore lendo. Acontece Exato. muito isso. Então, é o jeito que você usa as palavras e que você encaminha aquela história. Claro que o enredo é importante, as decisões que eu tomo ali na vida dos personagens, ela é importante, ela pode me atrapalhar ou me ajudar. Mas o jeito que você conta é o que conecta as pessoas às minhas palavras. São as minhas frases, é o jeito que eu escolho colocar a palavra, é o cuidado, o capricho que eu tenho até com a sonoridade da frase. São esses detalhes. Eu, pessoalmente, gosto bastante de livros sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. O meu irmão também, meu irmão ama. Gosto bastante. Ele gosta muito de biografia. Né? Livros inspiradores, Biografia vidas inspiradoras. Inspiração, né? Sim. A gente aprender com os outros, né? Lógico. Falar em aprender, você aprende com os seus próprios livros? Muito. Acho que eu sou uma pessoa muito mais profunda porque eu vivo outras vidas, né? Eu vejo um personagem tomando uma atitude que eu não tomaria, mas eu entendo por que ele está tomando, porque dentro daquele contexto, dentro do que ele está vivendo, da experiência que ele tem, é justificável. Então, eu falo que, lendo livros também, não só escrevendo, quando eu leio livros, eu acho que a gente aprofunda a nossa vivência. Não vai dar tempo de viver tudo numa vida só. Então, quando você lê, você expande a sua vivência, você se torna uma pessoa mais profunda, mais empática. E todo livro meu tem um grande porquê, que eu falo que eu só descubro quando eu termino de escrever. O grande porquê é a grande razão de eu ter escrito aquele livro, de ter passado por aquela jornada. Esse livro aqui me ensina muito sobre o tempo, sobre como a gente não tem poder sobre o tempo, sobre quando as coisas acontecem quando tem que acontecer, e que o amor vale a pena, mas ele não vale tudo. Ele não vale tudo que você é, tudo que você quer ser, tudo que você acredita, suas crenças, os seus ideais, apesar de valer a pena. Eu tô com uma sensação ultimamente que a vida tá passando muito rápido, exatamente o que Sim. você tá falando aí. Sim. Não sei se sou só eu. Não, Sabe aquela muita coisa ao pegada de mesmo se tempo? cobrar? Acho que o excesso de informação, o burnout mental, Eu acho. né? Sim, a gente está sobrecarregado de informação, né? Muita cobrança, né? Resultado. Tem que ficar... aconteceu tal coisa, você não tá sabendo? Nossa. Acho que isso acelera, né, o nosso... Porque tem o tempo normal e o tempo da nossa mente, Sim. né, o mental, A né, o percepção do espiritual, tempo. é a percepção do tempo, né? Exatamente. Até num podcast desse aqui, a gente, já passou 1 hora, né? Rapidinho. Talvez você que não tá acostumado a fazer, Sim. nem tem essa percepção, Não. né? E escrevendo também, vara madrugada. Com certeza. Escrever consome muito tempo. E é engraçado que eu falo que é um desgaste físico, intelectual e emocional. Porque quando você se dá conta, você já está tendo que se alongar, porque está muito tempo ali naquele... Não dá, né? naquela mesma posição. Aliás, é importante para quem fica muito na internet, né? Sim. Dê pausas, né? Precisa de pausas. Não, e o ócio é importante para o cérebro, né? O ócio é que desperta a nossa criatividade, é fazer nada, pensar em nada, olhar o pôr do apreciar sol, nascer do sol. natureza. A gente esquece que é bichinho, né? Que a gente precisa de contato com a natureza, precisa desligar um pouco. Pé e a mão na terra, Exato. sei lá. Eu falo para as minhas filhas isso, a gente esquece que é bichinho, né? Que veio da natureza e que precisa dela. E você comentou uma coisa que eu já senti isso também. Às vezes não, vou falar quase sempre, vai. Em viagens, sejam curtas ou longas, as inspirações acontecem, né? Sim. Acho que o cérebro no entra em ócio. outro... Sim, é no ócio que a gente acessa a criatividade. Por isso que é tão importante as crianças, os adolescentes terem esse momento fora das telas, fazerem atividades manuais,
sabe? Às vezes a minha filha, ela detesta que eu falo isso. Ela Desenhar, fala, mãe, tô escrever. entediada. Eu falo, faz parte. O tédio faz parte da vida. Ai, mãe, tô num tédio, que bom. O tédio é importante. Seu cérebro vai buscar ali alguma coisa nesse tédio. E é nesse buscar que surgem as grandes ideias, né? Nossa, não é a primeira pessoa que a semana que fala a importância do tédio. Já é a segunda importante. pessoa. É importante. Parar um pouco. Dizem que, assim, o cérebro ele é um músculo, né? É. Ele não pode ficar nem muito parado e nem também... Hiperestimulado. É. Exato. Imagina você Começa a ter fazer problema de sono, né? todo dia exercício de, sei lá, braço, no mesmo dia, muita carga, uma hora vai... Sim. É vai importantíssimo. bugar. Importantíssimo. E eu preciso desligar. Eu não consigo ficar muito tempo no barulho, excesso de informação. Eu não consigo. Eu começo a me sentir irritada e não sei por quê. Eu falo, nossa, por que eu tô tão irritada? Mas é esse excesso de informação ao meu redor. Outro dia eu postei um story até curioso sobre isso que você falou. Coloquei 2 extremos. Eu tocando numa festa super barulhenta e depois... Eu coloquei. E o barulho do mar tava na praia, né? Tinha ido final de semana pra praia. Eu falei, ó, equilíbrio. Tudo. É ótimo, exatamente. Muito louco a nossa Exato. vida, né? A gente precisa de tudo. Precisa daquele momento de sociabilizar, de conversar, de trocar ideias, de ter o momento de trabalhar, de ser produtivo. E tem que ter um momento de desligar. Eu, com certeza, quando eu tô assim... Às vezes eu tô no carro com meu marido, viajando, ele pergunta assim, o que você tá pensando? Eu falo, nada. Ele fala, como nada? Como é que alguém pensa nada? Porque para ele, que é hiperativo, ele acha estranho. Ele fala, gente, eu penso em nada. Eu fico assim, nossa, o céu tá bonito hoje. Olha a cor desse céu. Olha aquela... são nesses momentos que surge uma ideia, uma frase bonita, um pensamento. É importante, o ócio é importante. Fazer nada é bom. Concordo, totalmente. Cris, autores que te inspiram, que te inspiraram, que você acompanha, tem alguns? Olha, eu tenho uma musa inspiradora, que eu falo que é ela que me despertou para a escrita, que é a Clarice Lispector, porque Sim. eu descobri o meu eu escritora no departamento científico literário da faculdade. E a minha professora, ela é especialista em Clarice, e foi ela que me apresentou. E foi essa coisa do leitor ideal, que é quando você Pensei que era sente além J.K. de ler. Rowling. Olha, a J.K. eu não vou negar a contribuição que ela tem, inclusive no mercado, né? A J.K. Em relação ela... à persistência, então, né? Não, e ela... Os fãs de livros surgiram com Harry Potter, Crepúsculo, porque antigamente a gente tinha leitores. Eu fui uma criança e adolescente muito leitora, mas eu não tinha apego a escritores. Às vezes eu li um livro que não tinha essa foto, né, na orelhinha. A gente nem sabia quem tinha escrito o livro. Né? Não tinha isso aqui. Então a gente lia a história, gostava ou não, e devolvia para a estante. Era isso. Hoje em dia, não, né? Tem-se uma relação com o escritor. Você vai na rede social, você conversa com ele, você fala o que você achou do livro, você vai na Bienal, pega assinatura, vai em evento de bate-papo. Existe uma relação maior com a pessoa que escreveu aquela história. Então, a Clarice é a minha musa. Eu tenho, lógico, eu sou estudante de letras, né? Para mim, não existem escritores, existem deuses. Tanto é que eu autodenomino escrevedora, né? Porque eu sou uma pessoa que faz escrita. Porque escritor né? É Drummond, é Neruda, é a Clarice, é a Lígia Fagundes Telles. Eles são deuses para mim. Tenho muita inspiração. Eu cresci lendo mistério e romance policial. Eu lia livros da estante da minha mãe. Então, tinha muito Harold Robbins, tinha muito Sidney Moby Sheldon. Dick, 20 mil léguas submarinas. Eu li os livros da minha mãe. Então, eu tenho muita referência de literatura de entretenimento também, assim. Tinha uma professora que obrigou a gente a ler o Retrato de Dorian Gray. Mas eu não gostei desse livro. Eu fui ler... Eu falo que fazer faculdade de letras desmistificou muita coisa para mim, porque lá a gente aprende a obra... É clássico esse do Dorian Gray, né? Eu não sou tão assim, mas me veio na minha mente agora. Eu aprendi em literatura lá na faculdade, só que a gente aprendia junto com o contexto histórico, o que faz todo sentido. Porque literatura e história caminham juntos, né? A obra sempre vai ser representação do seu tempo. Vide a Bíblia. Vai ser sempre a representação do seu próprio tempo. Nem que seja um pouquinho modificada, né? Porque as histórias são... Nem que seja um realismo mágico, enfim. Mas é uma vertente daquele tempo. Inclusive os preconceitos, as limitações, as ideias. Vai estar tudo ali. A literatura e a história caminham juntas. E se você destituir uma coisa da outra, o entendimento cai mesmo.
Cris, para um livro dar certo, é sorte, é trabalho ou uma grande divulgação? Um pouco de cada coisa. Porque assim, eu não vou dizer que é só talento, porque eu conheço pessoas talentosas que de repente ainda não conseguiram, né? Mas... Em todas as áreas, eu acho, não, né? eu não posso dizer que é só talento. Inclusive, toda vez que eu conto a minha história, eu sinto um pouco que eu estava destinada àquilo, sabe? Porque um fato foi levando ao outro. Parece que a vida, ela vai levando a gente para um certo caminho, quando é para ser aquele caminho, né? Verdade, porque eu lembro que quando eu publiquei um livro, um ano depois, assim, eu ia em eventos e tal, as pessoas me olhavam com certa estranheza, de onde você saiu? Quem você é? Porque foi muito rápido essa parte da minha vida. Até eu chegar nisso, eu bati cabeça em vários lugares, mas... então, depende, sim, de um pouco de sorte, mas a sorte só acontece para aqueles que trabalham muito. Eu digo isso, né? Parece que as coisas se conectam como um imã, né? Um positivo e um Exato. negativo. Se você trabalhar com afinco... Só negativo, só positivo não dá liga. Não. Se você tiver... Né, eu levo muito a sério tudo que eu faço. Eu sou uma grande estudiosa, eu sou dedicada. Eu nunca furei um prazo. Nunca uma editora me falou assim, você pode entregar o livro em novembro e eu falar assim, olha, me dá mais um mês. Não estou dizendo que isso é um pecado, não. Mas eu não aceito, entende? Eu tenho um prazo, eu vou cumprir. Se eu tiver que ficar sem dormir, se eu tiver que não sair no final de semana, se eu tiver que ficar, sabe? Eu vou fazer. Com horário isso também é assim? Eu sou muito... Marcação de horário. Muito profissional, sabe? Eu sou artista, eu falo que artista tem... fama de ter a cabeça na nuvem, né? Eu falei, eu tenho mesmo, minha cabeça... De não ser muito responsável com horários. Minha cabeça, ela tá nas nuvens, mas os meus pés estão no chão. Eu sou assim. Então, eu levo muito a sério o meu ofício. Eu nunca... não vou fazer mais ou menos, vou fazer sempre o meu melhor. É claro que você publicar um livro é você exercitar a sua humildade. Porque isso aqui não é perfeito, justamente porque é feito por uma pessoa imperfeita, né? E eu digo sempre que o meu melhor livro é o próximo, porque o dia que eu achar que eu escrevi a obra-prima da minha vida, eu paro. Então, é um exercício de humildade. Mesmo porque aí você fica rica, né? Não, e assim, não, isso aqui, ó, eu não consigo fazer nada melhor do que isso, então não faz. Não é mesmo? Então, isso aqui é o meu melhor até o dia que eu falei, leva. Eu vou buscar ser melhor pro próximo. Esse é o meu grande objetivo. Tem alguma obra que você fala assim, nossa, eu já pensei numa ideia parecida e a ideia da minha cabeça está nesse livro aqui? Existe um inconsciente coletivo. Eu falo isso, existe. Ideia... parece que ela fica vagando assim no ar até alguém pescar. Não tem um livro exatamente igual. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu estar assistindo uma série ou um filme e falar assim, nossa, mas isso parece muito com um livro meu. Isso tem muita vibe de tal livro. Isso já aconteceu comigo. Vai saber, né, se não foi inspirado. Acho que não. Mas acontece isso, né? Uma novela. Novela. Agora, livro, assim, não tô lembrando de... principalmente porque eu sou uma pessoa, assim, que eu costumo ter a ideia e já escrever. Eu não deixo ideia voando, não. Tá certo que não é toda ideia que me convence, né? Eu falo que a ideia tem que me convencer que ela merece virar livro. A partir do momento que ela me convence, eu já sento e escrevo. Você toparia escrever uma biografia de alguém assim tal? Já fez alguma? Nunca fiz. É um trabalho que eu não toparia. Aí ela fala, já fiz várias. Você não viu minha não. Né? Você não viu o meu currículo antes de eu vir aqui, ô apresentador burro? Tô brincando. Não, imagina. Eu nunca escrevi. Eu acho que eu tenho uma relação com a escrita de muita liberdade. Por quê? Eu venho de um meio administrativo, burocrático e acadêmico. Então, quando eu comecei a escrever, eu escrevia textos acadêmicos, que é um texto muito rígido, né? Engessado, rigoroso. Quando eu comecei a escrever ficção, eu descobri uma diversão da minha vida. Eu tenho liberdade, é o meu universo, eu sou o Deus desse universo. Então, é uma coisa muito deliciosa. É um brinquedo bacana mesmo. É delicioso. Eu falo que todo mundo tinha que escrever. É maravilhoso, né? Você tem uma ideia e de uma ideia chegar a esse ponto de virar um livro, é uma jornada incrível, é delicioso você ver isso, né? Do momento que eu abro lá o documento no meu computador em branco, escrevo as primeiras palavras, esse aqui, que eu escrevi o agradecimento. É uma jornada deliciosa e é muito cativante para mim. Então, misturar a minha escrita com trabalho burocrático é uma coisa que, no momento, eu não consigo ver.
Porque para mim é muito divertido ser dona desse universo e construir essas histórias que surgem na minha cabeça. Como que funciona? Quem faz a correção ortográfica do livro? Tem que passar sempre? É você mesma quem faz? Como é que é? Bom, eu sou bastante criteriosa com a revisão. Eu releio. Eu não... É porque depois a versão final já era, né? Sim. Mas aí, quando eu entrego para a editora, a primeira etapa que acontece é o preparo do livro, que é o olhar do editor. Eu falo que é o serviço de procurar pelo em ovo. Exato. Ele vai, mexer nessa história, procurar tudo. Aqui faltou isso, você não acha... Normalmente, os meus livros, eles não sofrem cortes, que é o comum, é o escritor escrever demais e ter que enxugar. Eu, como eu já sou muito objetiva, normalmente acontece o contrário. Às vezes a editora fala assim, olha, eu queria que você escrevesse mais sobre esse lugar. Descreve mais para mim, por favor. Talvez seria a opinião do leitor, né? É o primeiro olhar. Na verdade, o meu não é o primeiro olhar, porque eu tenho uma equipe de beta, que a gente chama, que são meus amigos. Na verdade, não são só amigos, porque você não pode dar para um amigo ler, né? Ele tem que ser questionador, tem que ser uma pessoa que te ajude. E eles leem enquanto eu escrevo o livro. Então, eu falo que serve de termômetro. Porque, por exemplo, se alguém diz assim, nossa, personagem muito chato. Eu falo, legal, era para ser chato mesmo. Mas se 10 falarem que é chato, você já pensa. Eu acho que quando um me dá um comentário, por exemplo, fala assim, olha, esse diálogo... eu adorei, mas eu achei muito curto. Se um pensou, 10 pode pensar. Se 10 pensou, 100 pode pensar. Sabe? Então, eu falo, poxa, não me custa nada vir aqui aumentar um pouquinho. Toda opinião é válida nesse processo de criação. Claro, nunca aconteceu o personagem morre. E a pessoa fala assim, eu não queria que ele tivesse morrido. Não, ok, a gente não quer que morra. Mas existe um motivo dele morrer. Então, isso eu não mudo. Mas... coisas de entendimento mesmo, porque o livro, ele é uma comunicação que não me permite intervenção. Por exemplo, se a gente está conversando aqui e eu falo uma coisa que você não compreende, eu falo assim, não, você não entendeu, deixa eu te explicar de outra maneira. Sim. A pessoa está lendo lá na casa dela, se ela captar a mensagem de uma forma errada, vai ficar. Não tenho como eu falar, não, deixa eu explicar o que eu quis dizer. Não existe o que eu quis dizer no livro. Eu tenho que acertar. Se eu estou descrevendo essa mesa aqui e eu quero que todo leitor veja a mesma mesa, eu tenho que ter comprometimento nessa descrição. Agora, se não importa, é uma mesa, ok, é uma mesa, cada um pode imaginar o que quiser. Então, tem tudo isso quando você está gerando uma Agora, comunicação. se for a tábua redonda do Rei Arthur... Se tiver um entalhe lá que é importante, de repente tem uma mensagem no cantinho da mesa que é importante para resolver um mistério, todo mundo vai ter que ver a mesma coisa. Então, é importante. Depois que tem o preparo, aí vai para os revisores. São 5 revisores, se eu não me engano. Esse livro tem, olha só, revisão 1, 2, 3, 4 revisores. Não haver nenhuma Exatamente. Né? E às vezes a concordância, gente ainda acha. Mas imagine, ponto. São 96 mil palavras. É difícil, né? O corretor do Word também não consegue fazer sozinho. É porque às vezes ele erro assim de digitação, ele acha. Mas numa frase, de repente... construção, né? Ele não tem essa capacidade, não. Construção sintática. Aí, quando vai diagramar, de repente, vai separar uma palavra, aí a sílaba escorregou errado. A gente depois revisa o livro diagramado, que é assim, quando ele está nesse formatinho já que vai ser impresso, né? Ó, tá vendo? Com essa letra maiorzinha, com tudo isso. Então, tudo isso mexe no texto também, né? Exato. A diagramação mexe no texto. Exatamente. Cris, esse é o teu livro de trabalho. Joga pra cima aí, Gustavão, por favor. Sim. O Coração do Príncipe, Herdeiros da Coroa. Exato. Você já falou, mas o resumo do livro é sinopse? É uma sinopse. Sinopse? Uhum. Qual seria a sinopse pela própria autora? Né? Bom, a coroa chega aqui, encontra um país arrasado, mas é a casa deles, eles vão ter que viver aqui. Quando o Pedro chega aqui, que vai ser o Dom Pedro I, mas no livro ele é só Pedro. Pedro e seu bigode. Ele não tinha bigode ainda, porque ele tinha uns 7, 8 anos. Ele chega aqui bem criancinha, mas ele está bem atordoado, passou por uma viagem terrível. E aí ele encontra essa garotinha que morava na Quinta da Boa Vista. A princípio ele não entende muito bem essa garota, porque se ela morava naquela casa, ela é de uma família muito rica. Mas, ao mesmo tempo, ela anda descalça, ela usa roupas de algodão, ela sobe em árvores, ela começa a ensinar ele a escapar para poder brincar. Uhum. E eles crescem juntos, a maior parte do tempo, às vezes, sendo a única companhia sem ser dos tutores, né? Eles tinham muitos tutores, aprendiam muitas coisas.
e quando conseguiam escapar, brincavam juntos. Bom, saindo da infância, eles viram adolescentes, ainda muito amigos, mas o Pedro precisa voltar para a Europa porque o pai dele acha que ele tem que estudar na Europa porque um dia ele vai ser rei. E é aí que eles crescem, né? Eles viram adultos, longe um do outro. A Amélia está destinada a encontrar a mãe, que foi escravizada, vendida. E ela, quanto mais ela cresce, mais ela abomina o pai por conta das maldades que ele faz, né? Do sequestro de pessoas e tudo mais. E para ela, a escravidão é uma coisa muito pessoal, porque ela sabe que veio de uma mulher que não teve os direitos respeitados. Então, enquanto ela tem uma vida dupla, ela é uma moça da corte, então ela é muito educada, ela tem bons modos, e à noite ela ajuda na fuga de escravizados, ela se envolve com um grupo abolicionista, e aí quando ela tá nesse bololô, o Pedro volta, e quando ele volta, eles olham um pro outro e falam, nossa, você tá diferente, você cresceu. Começa a surgir uma faísca ali entre eles, mas a questão é que ele é o sucessor ao trono, e ela é uma abolicionista, filha de uma escravizada, que se apaixonam, né? Mas precisam decidir o que vão fazer da vida, o que pesa mais, as responsabilidades ou os desejos. E eu vou te contar um segredo meu aqui. Eu tô com 3 livros na fila e de convidados. Olha! Mas eu vou vencer essa fila. Vai! Vou vencer. Você vai ganhar. O seu entrou aqui como terceiro da fila aqui, Sim. mas eu vou vencer, cara. Vou ler. Eu não sei, eu tenho uma coisa comigo que para eu degustar um livro bem, eu tenho que estar bem comigo e tenho que estar tranquilo. Com o coração tranquilo, a mente tranquila. Quando eu tô com muitas atividades simultâneas, eu sinto que eu não consigo entrar dentro da história do livro. Acho que talvez com a maioria das pessoas, Sim, né? o nosso estado de espírito interfere muito na leitura. Demais. Eu lembro de uma menina que me falou assim, eu li o seu primeiro livro, e assim, eu gostei, mas, sabe, eu estava numa semana difícil, eu li em pé dentro do ônibus, indo e voltando, meu trabalho estava terrível, foi muito difícil, então eu acabei não conseguindo me conectar. E aí, depois, numa outra fase da vida, eu encontrei um outro livro seu e li e amei. Então, tem isso também, né? Se você não está com a mente e o coração aberto para aquilo, é difícil se conectar com qualquer coisa, né? Eu acredito Faz muito. parte. É subjetivo, né? Leitura é subjetivo. Sim. Você vai preencher a história com o que você acredita, com o seu estado de espírito, com o seu humor. Bom, quem quiser conhecer mais seu trabalho, você está em quais redes sociais? Instagram, qual mais? Eu só não tô no ex-Twitter. O resto eu tô em todas. Deletou a conta lá no Elon Musk? Eu deletei. Pra mim não fazia sentido mais e tal. E... Eu acho que eu vou fazer isso na minha também, porque eu nem entro lá. Eu colocava quando podia colocar a publicação do Instagram e tinha a opção do Twitter, né? Mas eles brigaram, então não tem mais. Então eu nem alimento lá mais. Então se não alimenta, ninguém fala comigo. Pois é, era uma rede social que não fazia mais sentido pra mim. E aí também vou falar uma coisa, são muitas redes para alimentar. Pra cuidar, TikTok. Né? Agora eu tô começando a engajar um pouquinho no meu TikTok. Tive uma reunião com o pessoal lá do TikTok. Tive aula de TikTok. Se tem uma coisa que eu preciso é aula de TikTok. Então tô começando a olhar. É uma nova linguagem ali, né? E não é muito natural para mim, né? Tem que editar o vídeo, né? E viver com a câmera assim no rosto, sabe? Que é tão natural para essa geração, né? Andar falando, conversando. Eu confesso que para mim não é muito natural. Eu sou muito engajada. Como eu digo, eu gosto de aprender, então eu vou lá. Se faz parte do trabalho, é parte do trabalho, eu faço. Mas não é algo muito natural para mim. Tá. Mas eu tô em todas as redes, como Cris Mello. O Cris é com Cris Mello. H, né? Com H, C-H-R-S, Melo com L só. E quem quiser aí os livros, as versões físicas ou digitais, tem digital também? Sim, todas as livrarias você pode comprar o livro na versão física e também nas virtuais tem o e-book disponível. Tá no mundo. Só Deixa eu colocar lá que pergunta, acha. ler no físico ou ler no Kindle?
Onde você preferir. Assim, eu tenho uma relação de apego emocional com o físico, tanto é que se eu leio o livro no Kindle e gosto muito, eu acabo querendo comprar o físico para ter na estante. Eu faço isso com os Blu-rays ainda. Mas é uma relação de Mas apego ninguém ao mais acho que vê objeto. Blu-ray, né? Ninguém mais. Porque o DVD já morreu, né? Mas eu gosto de vinil também, então é uma questão de Você tem coleção memória de vinil? afetiva. Não chega a ser uma coleção, mas eu adoro. Eu lembro do meu pai, porque meu pai tinha poucas folgas, assim. Eu lembro ele no domingo, que ele tinha uma coleção de vinil do Roberto Carlos. E eu lembro ele escolhendo o que a gente ia escutar naquele momento. Então, é uma memória afetiva para mim. Então, o livro é a mesma coisa, é a estante da minha mãe. Então, eu tenho memórias afetivas, tenho apego. Mas eu leio muito no Kindle, não vou mentir. Acho prático, é levinho, comprar você um pra carrega mim, para viu? todo lugar. É muito confortável de ler. Eu leio muito e-book. Esse ano, por exemplo, eu acho que eu li uns 6, 7 e-book e uns 3 físicos. Sim. Mas quando eu gosto, Tem eu que quero. dar o exemplo, né, minha amiga? Eu leio bastante no Kindle, não é um problema para mim, não. Então, lê onde você quiser, mas Vou leia. comprar um, vou tentar comprar um para ver se consigo ter mais produtividade de leitura. Você vai se espantar Né? como rende no Kindle. Tá certo que a experiência fica um pouco comprometida porque não tem o passar de página, não tem o sensorial, não tem você, né? Apesar que ele mostra, assim, quanto falta do livro. Eu gosto de deixar naquele, já leu 50%, 60%, mas você pode escolher como você deixa ali o seu ritmo de leitura. Faltam tantos minutos para ler esse capítulo, se você mantiver esse E ritmo. um livro gasto também é um livro com história? Ah, sim. Eu já comprei, já achei livro no sebo com marca de água, que parecia de lágrima, assim. Então, o livro vem com uma carga emocional diferente, né? Às vezes vem rabiscadinho isso. com a citação favorita de quem já leu. Aquela canetinha verde, né? O marca-texto. Aí você fala, nossa, por que ela gostou tanto dessa parte? O que será que significou isso para a pessoa, né? É. Eu acho que o importante é ler. Se você ainda não achou o seu livro ideal, tente um assunto ideal. Se você gosta muito de música, procure livros que tenham essa temática. A chance de você gostar aumenta, né? O importante é não desistir, porque quando você sentir a emoção de ler um livro que conversou com você, você não vai querer parar. Você não vai querer parar. Você vai querer sentir aquilo de novo. Sim. Muito legal, Cris. Obrigado pela sua participação. Adorei te conhecer. Eu que agradeço. Adorei Vamos estar aqui. divulgar bastante aí, Aê. né? A gente divulga bastante, se divulga também. Porque é a forma das pessoas estarem te conhecendo em vídeo, né? Hoje o negócio é vídeo, né? É Verdade. audiovisual. Quem é essa pessoa? Né? O que ela gosta, o que ela come de café da manhã, né? É isso mesmo. Né? Acho que as pessoas têm esse interesse, Como né? é o processo de escrita? Eles falam assim pra mim. E hoje a gente "Queria conseguiu muito, falar bastante sobre isso. Ver né? você escrevendo. Então a gente compartilha o que dá. E eu estou muito contente de ter estado Acho que aqui. nessa que entra o podcast, né? Com certeza. A gente fala que o objetivo principal é entrar no mundo do convidado. Sim, Esse é o encurtar as objetivo. distâncias, né? Isso. Entrar no mundo do convidado e trazer aí sempre um lado que talvez ele nunca falou pra ninguém ou nenhum outro podcast, né? Sim. Nenhum papo é igual ao outro. Ah, né? sim. Mesmo que a gente venha amanhã, nesse mesmo horário, vai ser Sim, diferente, né? Verdade. Bom, Cris, simpatia de pessoa, obrigado Eu pela que sua agradeço. participação, muito bacana mesmo, sucesso. O seu livro aí, O Coração do Príncipe, já está disponível, já está lançado. Sim, já está no mundo, está em todas as livrarias. e Lançamento tem, desse mês. e tem ideias aí já no forno, já? Sim, já tem um outro livro sendo escrito, inclusive um próximo desses herdeiros da coroa. Ah, Vamos falar de um outro herdeiro ou de uma herdeira. tá ainda em decisão. Não, na verdade ele já está sendo escrito, mas está bem no comecinho, então eu prefiro falar só mais pra frente. Mas, a editora já deu um pequeno spoiler lá. Quem olhou a última publicação do Coração do Príncipe lá no Instagram da Livros da Alice, se olhar com atenção, vai pegar o spoiler. Legal. Então vejam, né? Obrigado. Eu que agradeço. Galera, obrigado. Aqui na descrição tem o link para você começar no marketing digital. Marketing digital aqui, tá bom? Redes sociais, @CutoCast, TikTok, Kawaii, YouTube Shorts, todas as redes, Facebook, tudo mais, tá bom? Instagram principalmente. Estamos em todas. Se inscreva no canal, é muito importante você se inscrever. Colocar o seu like, coloca o seu comentário. Comentário também é importante.
Pode xingar, pode dizer que ama, né, Cris? É assim, Pode vida de tudo. artista é assim. É democrático. Pode fazer uma pergunta lá, e depois você entra lá, Cris, Sim. você responde, Claro. né, os comentários. Vou ficar de olho. A gente gosta de interação. Que mais? Quer fazer o seu podcast personalizado? Acesse @Estúdio do Futuro Oficial. Tem todas as soluções, podcast ao vivo gravado, conteúdo para redes sociais, set para DJs e muito mais, tá bom? @Estúdio do Futuro Oficial e @Rodrigo Bolonha. Até amanhã. Tchau!